Direito processual penal, princípios do direito processual penal. Falando agora do princípio da presunção de inocência, também conhecido como princípio de estado de inocência ou princípio da presunção de não culpabilidade. Esse princípio relata que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Seus fundamentos se encontram no artigo 5º, inciso 57 da CF, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o artigo 8º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. E é importante observar essa diferença entre o trânsito em julgado e a possibilidade de se comprovar legalmente a culpa. Lembrando que a Convenção Americana de Direitos Humanos tem status supralegal, e a gente estuda isso lá nas aulas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Portanto, o artigo 5º, inciso 57, denota que ele não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. E daí vem esse nome de princípio da não culpabilidade. E no caso da Convenção Americana, tem suas bases na presunção da inocência até ele ser considerado legalmente culpado. Por isso, o princípio de estado de inocência ou também princípio da presunção de inocência. E esse princípio da presunção de inocência ele é dividido em duas dimensões, a dimensão interna e a dimensão externa. A dimensão interna, por sua vez, contém duas regras distintas, a regra de tratamento e a regra probatória. A regra de tratamento tem como regra a liberdade, em relação ao tratamento do delinquente, e a exceção, a privação da liberdade. E essa privação da liberdade pode se dar através das cautelares, tanto em relação à prisão como em outras medidas processuais, nos termos do artigo 319 e 320 do CPP, lembrando que elas são números clausos, ou seja, exemplificativas. E o artigo 319 fala: são medidas cautelares diversas da prisão. E aí esse artigo vai descrever várias situações passíveis, exemplificativas, para limitar a liberdade do acusado, inclusive a famosa monitoração eletrônica. E no artigo 320, ela fala a respeito da proibição de ausentar-se do país, dizendo: a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Ainda com relação à dimensão interna do princípio da presunção de inocência, nós temos a regra probatória, que é balizada no princípio do indúbio pro réu, nos termos do artigo 386, inciso 6º do CPP. E o artigo 386 diz que o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. E vamos estudar esse princípio um pouco mais à frente. Portanto, o ônus em relação à acusação é de provar a culpa do indiciado ou do acusado. Já em relação à defesa, a dúvida se ele há favorável. Dessa forma, ele não precisa provar nada. Se a acusação não conseguir provar a sua culpa, ele será inocentado. Já com relação à dimensão externa, ela objetiva a proteção em relação à publicidade e ou à estigmatização do acusado. Com relação a isso, podemos citar dois exemplos. O primeiro exemplo, que é um exemplo emblemático no Brasil, é o caso da escola base, em que os donos da escola foram acusados por uma determinada pessoa de abuso sexual de crianças. No entanto, após as investigações, foi verificado que eles não tinham culpa e que, na verdade, a criança que fez essa acusação mentiu em relação a isso. Mas o problema todo não foi esse. O problema foi que, ao saber da situação, começando pela Rede Globo e indo por todas as mídias televisivas, iniciaram
uma divulgação em relação a esse caso sem mesmo haver julgamento, ou mesmo a investigação. Por conta do alcance da mídia, em pouco tempo, essa escola estava sendo depredada e os donos estavam sendo ameaçados. Isso foi na década de 90 e o processo para o pagamento das indenizações referentes ao que a mídia fez em relação a essa escola continua até hoje. Inclusive, um dos donos já morreu. E, obviamente, isso continua por força dos recursos impetrados por quem tem condições financeiras para isso, no caso, as mídias. Outro caso interessante seria o caso de Jota versus Peru, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Corte do Peru, através de seus julgadores, expôs os pensamentos em relação ao caso de Jota. Observe que isso é uma coisa muito comum no Brasil, principalmente agora na época das eleições. E por conta disso, a Corte Interamericana obrigou a Corte do Peru a indenizar Jota por força da exposição dos pensamentos dos julgadores à mídia. E caso você queira entender um pouco mais sobre esses casos, caso você tenha o nosso livro, basta clicar nesses lugares e você será direcionado a eles. E embora essa dimensão externa seja nitidamente para a proteção do acusado, é óbvio que não somos ingênuos de afirmar que essa dimensão externa também é usada para a proteção dos bandidos, ou seja, de quem efetivamente faz alguma coisa errada, e utiliza o sistema contra o próprio sistema. Não por outro motivo, os tribunais superiores de nosso país, através do ativismo judicial, constantemente mudam suas posições em relação a determinadas protetivas. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para receber novas informações de lançamentos de vídeos, acompanhe nossas mídias sociais que estão descritas aqui. Caso queira ver todos os vídeos dessa playlist, é só clicar aqui.